Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Em todas as celebrações e missas, nós temos a mesma liturgia. 7 de abril de 2021, quarta-feira, oitava da Páscoa. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde o princípio do mundo. Aleluia. Mateus 25, versículo 34. Oração do dia. Ó Deus, nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 105, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 3º-B. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos! Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Glorificai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos! Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24.
Aleluia, 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 aleluia. Repitamos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vai chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente dele. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, caminho de Emaús, hein? Vamos à liturgia comentada, vamos ver o que diz sobre o texto, o que nos relata Antônio Carlos Santini, é uma liderança da Igreja Católica Apostólica Romana, da comunidade Nova Aliança, e-mail santininovaalianca.com.br. A liturgia comentada: e a noite vem chegando. Lucas 24, versículos de 13 a 35.
O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das páginas mais tocantes do Novo Testamento. Os discípulos de Emaús, Cleofas e o Anônimo, são dois desanimados, derrotados pelas circunstâncias, esmagados pela notícia da inaceitável morte de seu mestre. O dramático desfecho do Calvário sufocava toda a esperança. Por isso mesmo, desfeitos os sonhos, voltavam para a vida velha. Só não contavam com a companhia do estranho caminheiro. Lev Gillette comenta: os discípulos de Emaús estavam perturbados e tristes, enquanto se achavam reduzidos aos seus próprios arrazoados. Quando, porém, o Senhor os substitui e põe-se a explicar as Escrituras, tudo se torna mais claro para eles, tudo se pacifica. Aqueles que arrazoavam e discutiam deixam de fazê-lo, todas as perplexidades se desvanecem perante as calmas certezas dadas pelo Mestre. É assim também conosco. Em certos momentos, todos nós somos peregrinos de Emaús, caminhando na noite que cai, com nossas ansiedades, nossas dúvidas, nossas angústias, nossos raciocínios, nossas discussões internas e mútuas. E alguém vem por trás de nós, junta-se a nós, entra na mistura confusa de nossos sentimentos e de nossas ideias. É uma grande claridade que penetra em nós. Faz-se uma grande paz. Talvez não reconheçamos a presença suprema e cheia de vida, mas, tal como os discípulos de Emaús, pressionando Jesus para que ele não vá adiante, toda a nossa alma grita para esse desconhecido poder: oh, não nos deixe ainda, não vá embora, permaneça conosco. Então, o nosso verdadeiro problema não era a angústia, mas a solidão. Nosso remédio não era bem a vitória, mas a presença. Não é o rumo que nos dá sentido, mas a companhia. E como permanecer angustiado naquela mesa onde o ressuscitado parte o pão? Como temer a derrota em sua presença? Como prosseguir na rota de fuga quando o companheiro se assenta conosco? Agora os olhos se abrem, reconhecem Jesus Cristo nos gestos rituais. Inesperada luz invade o seu íntimo, afastando as sombras da noite e as trevas da morte. Como termina o relato deste evangelho? Aqueles dois discípulos fujões, os missionários demissionários, prontamente se levantaram da mesa e, mesmo em plena noite, retomaram o caminho de Jerusalém, onde se uniram aos 11 e testemunharam diante da assembleia reunida. A certeza da ressurreição vinha devolver ao cenário de Gólgota a sua verdadeira dimensão. Seria assim a nossa vida? Desânimo, derrota, angústia? Será que ainda não nos demos conta da presença de Jesus em nossa mesa? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor santificou os seus convidados. Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Vamos agora ao santo do dia. Antes do santo do dia, eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, vídeos e textos da minha parte. Podem usar à vontade para evangelizar, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, nós devemos fazer isso. Né? Aquilo que Deus nos deu, nós devemos também entregá-lo de graça. Meus endereços eletrônicos são o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos o Instagram também. O Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos ver se eu consigo aqui, parece que teve um probleminha aqui com o santo do dia.
Só quero dizer que o santo do dia é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Santo do dia é importante a gente transmitir, porque é uma história que serve de exemplo para nós. 7 de abril de 2021, dia de São João Batista de La Salle. Na França, em 1651, nasceu João Batista de La Salle na cidade de Reims. Era o mais velho de 11 irmãos. Nascido numa família muito religiosa, La Salle desde cedo sentiu uma forte inclinação para o sacerdócio. Aos 10 anos entrou para o Colégio dos Bons Meninos. Foi nesta mesma época que pediu aos seus pais para ser sacerdote, obtendo seu consentimento. Quando tinha 15 anos, foi nomeado cônego da Catedral de Reims, posição muito avançada para um menino de sua idade, mas assumida com responsabilidade. Após licenciar-se em filosofia e em teologia, La Salle ordenou-se sacerdote. Quando estava indo atender a uma comunidade, aconteceu o encontro providencial. Um cavalheiro estava à sua espera com uma proposta de abrir escolas gratuitas para os pobres. La Salle, a princípio, relutou, mas acabou aceitando colaborar nesta obra. Em 1679 surgiu a primeira escola La Salista. Aos poucos, a obra foi crescendo e novas escolas gratuitas foram surgindo. Com a preocupação de preparar bem os professores, La Salle acabou alugando uma pequena casa onde poderia morar com eles e, ao mesmo tempo, iniciá-los na arte de educar. Uma das vocações de La Salle foi doar todos os seus bens aos pobres, além de renunciar ao cargo de cônego em favor de um sacerdote muito pobre. A partir do momento em que fez isso, as irmãs e as escolas passaram a viver confiando apenas na providência de Deus. As escolas se multiplicavam. Em pouco tempo, eram várias espalhadas pela França. Ao quebrado pela idade, em 1719, La Salle sente que seus dias chegam ao fim. Na sexta-feira da Paixão, 7 de abril de 1719, entregou sua alma ao Criador. O comentário que se ouviu nas ruas foi: morreu um santo. No ano 1900, João Batista de La Salle passou a ser oficialmente um santo da Igreja Católica. O Papa Pio XII proclamou padroeiro universal de todos os educadores. Reflexão. São João Batista de La Salle conseguiu transformar a arte de ensinar e educar em apostolado cristão. Dedicado, orante, com espírito de sacrifício, soube viver e morrer com Cristo. Sua contribuição na pedagogia foi muito grande, especialmente ao iniciar a primeira escola normal, ou seja, a primeira escola de formação de professores. Ele soube unir a teoria à prática. Oremos para que Deus e São João Batista de La Salle abençoem hoje e sempre todos os professores e professoras que dedicam sua vida ao magistério. Oração. Ó Pai, da vossa misericórdia, São João Batista de La Salle anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, acredite, peça, se for para o seu bem, ele vai te dar aquilo que estás pedindo. E Maranatá, como dizemos nós católicos, é do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia ele vai voltar e nos julgar.
para que tenhamos a vida eterna, recebamos o paraíso, para que ganhemos a glória eterna, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Por isso é importante essa reconciliação com Deus. Arrependa-se. E quando ele voltar, Jesus vai te dar um lugar de felicidade em plenitude para todos sempre. Amém.